No Rio de Janeiro, a tensão pairava no ar. Não do sol, mas de uma cidade se preparando para o confronto. Uma recompensa de R$30 mil foi oferecida pela captura de um homem que se tornou um fantasma DOCA. Ele era um líder estratégico do Comando Vermelho, orquestrando o crime com eficiência assustadora. Centenas de policiais, veículos blindados e unidades de elite se preparavam para invadir o Complexo da Maré, com o objetivo de capturá-lo. O Estado queria provar que ninguém estava acima da lei. Helicópteros da mídia transmitiam a cidade em guerra consigo mesma, enquanto os moradores esperavam com medo. Isso era mais do que uma incursão. Era uma batalha pelo controle de um Estado paralelo. DOCA era temido e respeitado, comandando uma lealdade que intrigava as autoridades. A polícia acreditava tê-lo encurralado, mas o silêncio da comunidade sinalizava algo mais profundo: medo, lealdade e uma teia que o Estado não conseguia penetrar. A recompensa era capaz de mudar vidas, mas ninguém o traiu. A operação estava prestes a se tornar uma lição sobre os limites do poder estatal. O Complexo da Maré é uma cidade dentro da cidade, governada por suas próprias leis e pelo controle férreo de DOCA. Para a polícia, entrar significava invadir território inimigo. DOCA não era apenas um fugitivo, ele era um provedor, um juiz e um símbolo de ordem para muitos moradores. Ele financiava festas, distribuía alimentos e pagava contas médicas, borrando as linhas entre vilão e benfeitor. A comunidade o protegia, vendo-o como um mal menor em comparação com as violentas incursões policiais. O poder de DOCA vinha de seu controle sobre armas, logística e lealdade inabalável. A operação focou exclusivamente nele, mobilizando todos os recursos para quebrar seu domínio. O labirinto de becos e pontos de observação da favela dava à DOCA uma vantagem defensiva. Jovens olheiros, armados com rádios, formavam um sistema de alerta precoce mais eficaz do que qualquer tecnologia policial. Assim que o cerco começou, a rede da comunidade entrou em ação. No centro, protegido pela lealdade e pelo concreto, estava DOCA. A casa de DOCA era uma fortaleza, 3 andares, reforçada, à prova de balas e construída para um cerco. Ele vivia em estado de guerra constante, cercado por um exército particular de 30 homens armados. Esses não eram criminosos comuns. Eram soldados disciplinados, prontos para morrer por seu líder. Seu trabalho: conter a polícia, dar tempo para DOCA escapar. A polícia enfrentava barricadas, atiradores e becos armadilhados, guerra urbana em sua forma mais brutal. A arquitetura da favela era militarizada, cada esquina uma potencial emboscada. DOCA estava isolado como um CEO, sua segurança gerenciando o caos abaixo. A organização era fria e calculada, liderança segura, soldados dispensáveis. A polícia encontrou não o caos, mas uma resistência organizada. A demonstração de força do Estado foi igualada pela disciplina de DOCA. Naquele dia, a fortaleza resistiu. À medida que a polícia se aproximava, um intenso tiroteio irrompeu. Armas automáticas ecoando pelas ruas. Os policiais acreditavam estar rompendo a última linha de defesa de DOCA. Mas a batalha era uma diversão, uma performance para distrair e atrasar. Os verdadeiros guardas estavam em outro lugar. Os combatentes eram sacrificiais, encarregados de criar o caos. Enquanto a polícia lutava, DOCA escapou por rotas e túneis escondidos. Testemunhas viram um grupo calmo partir em um carro discreto, longe do tiroteio. Quando a polícia invadiu a fortaleza, ela estava vazia. DOCA havia sumido. Apenas comida fria e munição deflagrada foram deixadas para trás. A operação, com todo o seu poder, havia sido ludibriada. DOCA sacrificou alguns para salvar a si mesmo, mostrando a lógica impiedosa de sua liderança. O Estado sitiou, mas o rei já havia desaparecido. A lição nesta guerra: a estratégia vence a força bruta.
Todo líder do Comando Vermelho tem um executor. Para Doca, era o BMW, Paulo César Souza dos Santos. BMW não era um estrategista, ele era a força bruta, o arquiteto do terror. Sua reputação de crueldade, especialmente a infame tortura do micro-ondas, mantinha a comunidade na linha. A brutalidade de BMW era uma ferramenta pública, calculada e essencial para o controle de Doca. Ele eliminava rivais, silenciava informantes e impunha a ordem pelo medo. A violência não era aleatória, era um modelo de negócio. BMW encarnava o lado sombrio do domínio de Doca, mostrando que esses grupos são mais do que gangues, são organizações paramilitares. Seu código é a violência, não a lei. Neste sistema, a vida humana é apenas mais uma mercadoria. Para entender a fuga, é preciso entender Doca. Marcelo de Almeida. Faria Pereira ascendeu de pequenos furtos para se tornar um CEO do crime. Estratégico, frio e sempre um passo à frente. Ele gerenciava drogas, armas e pessoas com precisão corporativa, usando tecnologia criptografada e corrupção para se manter à frente da polícia. O poder de Doca vinha tanto da violência quanto de uma reputação de chefe justo, misturando medo com lealdade. Ele travou guerras sangrentas para ascender, mas também desempenhou o papel de benfeitor da comunidade. Essa dualidade o tornou quase intocável, construindo uma rede de lealdade que os de fora não conseguiam quebrar. A recompensa de R$30.000 era por mais do que sua captura. Era por desmantelar toda a sua operação. Doca é produto de um sistema onde o crime se tornou corporativo e profundamente enraizado. Ele não é apenas um homem, mas um símbolo do poder estatal perdido. A fuga de Doca foi mais do que uma operação fracassada. Foi uma humilhação pública para o Estado. A demonstração de força terminou em constrangimento, expondo fraquezas na inteligência e estratégia. Para a sociedade, aprofundou o senso de impunidade e corroeu a confiança nas instituições. Se o Estado não consegue prender um homem em uma área contida, que esperança resta para os cidadãos comuns? O Estado paralelo não apenas venceu uma batalha, ele obteve uma vitória psicológica. Relatórios policiais revelaram excesso de confiança e falta de inteligência em tempo real. A lição? O crime organizado não é vencido apenas pela força bruta, mas pela compreensão e superação do inimigo. O fracasso encorajou facções criminosas e desencorajou informantes. A fuga de Doca deixou uma cicatriz na polícia e em uma sociedade já sangrando pela violência e negligência. A fuga de Doca não é única, é um sintoma da falha sistêmica no combate ao crime organizado. Facções criminosas operam como multinacionais, com logística, finanças e conexões políticas. A resposta do Estado é majoritariamente militarizada, levando à violência, mas a poucos resultados duradouros. Esses grupos preenchem o vazio deixado pela pobreza, falta de oportunidade e ausência do Estado, oferecendo empregos, segurança e identidade. A corrupção lubrifica a máquina, com drogas e armas se movendo por portos e estradas com cumplicidade oficial. Vazamentos de informações, investigações são sabotadas e o sistema é manipulado por dentro. A fuga de Doca provavelmente dependeu tanto da astúcia quanto de uma rede de corrupção. O resultado: uma cultura de impunidade, onde líderes operam por anos, mesmo da prisão. O sistema parece construído para gerenciar o crime, não eliminá-lo. A fuga de Doca é o símbolo máximo de um Estado que perdeu o controle. A fuga de Doca é um retrato arrepiante de poder, estratégia e falha sistêmica. Observamos esses eventos como se fossem distantes, mas eles moldam nossa política, esgotam recursos e limitam nossa liberdade. O primeiro passo é quebrar o silêncio. A segurança pública é um problema de todos. Devemos exigir mais dos líderes,
inteligência em vez de força bruta, investimento em oportunidades e tolerância zero à corrupção. O ciclo de violência e trauma não terminará com mais militarização. Devemos abordar as raízes, desigualdade, comunidades abandonadas e futuros perdidos. DOCAs não nascem no vácuo. São produtos de uma sociedade falha. Para resolver isso, devemos entender suas raízes e confrontar nossa própria indiferença. O poder do crime organizado cresce em nosso silêncio. A verdadeira questão não é o que a polícia fará, mas o que faremos nós. Nosso futuro depende de nossa resposta. O silêncio não é mais uma opção.